todos os livros escritos, a Bíblia é o livro mais lido. E dentre os livros contidos na Bíblia, Salmo é aquele mais lido. E dentre os salmos, alguns se destacam. Talvez este, que nós vamos comentar hoje, seja o salmo mais lido de todos. Portanto, hoje nós vamos comentar sobre o texto mais lido, ou um dos textos mais lidos de toda a história, que é o Salmo capítulo 23. O Senhor é o nosso pastor, aquele que está do nosso lado em todo o tempo, um amigo em que nós podemos confiar. Salmo capítulo 23 é mais um salmo escrito por Davi. Davi escreveu metade dos salmos, são 150 salmos e metade deles é atribuído à autoria de Davi. Salmo 23 é mais um. E Davi, por um tempo, exerceu o ofício de pastor. Então, o Salmo 23 começa dizendo que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Salmo 23, 1 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Pastor é sinônimo de segurança para as ovelhas. Um pastor, ele se coloca entre as ovelhas e o perigo que vem contra elas. Um pastor, ele se coloca entre as ovelhas e o predador que vem para tentar causar algum mal a elas. O pastor arrisca sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele disse em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um bom pastor é capaz de ir ao ponto de dar a sua própria vida para proteger o rebanho. Davi sabia disso, por isso agora ele está atribuindo a Deus esse título de pastor. E esse Deus que foi apresentado como Deus, Rei, Rocha, Escudo nos salmos anteriores, agora vem para um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que cuida. E esse primeiro versículo quer dizer que se eu tenho Deus como pastor, nada vai me faltar. Não simplesmente porque ele vai me dar coisas. O fato de eu o ter como pastor, isso já me basta. Isso já é suficiente. Isso já é a garantia da segurança. Isso já é a garantia do sustento. Deus é suficiente para as nossas vidas. Uma vez que eu o encontro, uma vez que eu o coloco à direção da minha vida, porque ter Deus como pastor é aceitar ser ovelha do seu rebanho, né? Então, Davi está usando uma linguagem figurada, mas nós precisamos aplicar isso às nossas vidas. E a primeira pergunta, né, que esse salmo nos faz, ou nos leva a meditar, é a seguinte: nós temos sido ovelhas deste rebanho? Você é uma ovelha desse rebanho? Você aceitou andar com Deus à sua frente? Você tem aceitado as direções dele? Porque uma ovelha aceita a direção do seu pastor. Uma ovelha, ela não anda por conta própria. Ela é guiada, ela é orientada, né? Jesus disse que as suas ovelhas, elas conhecem e ouvem a sua voz. Você tem reconhecido, você tem procurado ouvir a voz de Deus para a sua vida? Ou você tem andado segundo os seus próprios conselhos ou os conselhos de outros? Você tem procurado estar no aprisco do Senhor ou tem vivido uma vida longe desse aprisco e de repente, quando tem alguma necessidade, o procura? Hoje o Senhor nos convida para entrar para esse rebanho e desfrutar de todos os benefícios que esse rebanho tem, porque nada melhor do que fazer parte de um rebanho cujo o Deus dos céus é o pastor deles. Coisa que nós aprendemos é que se o Senhor é o nosso pastor, isso já nos basta, nada vai nos faltar. Mas Ele vai estar cuidando de nós de muitas maneiras. E como Ele vai estar cuidando de nós? Primeiro, se eu tenho o Senhor como pastor, eu tenho uma garantia de sustento e de provisão. Olha o que diz o versículo 2. Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele me conduz ao lado de águas serenas. Né? Nem sempre um pasto vai ser verde, né? Por um tempo um pasto vai estar verde, mas por muito tempo ali pastando, aquela grama vai acabar ou ela vai se secar, né? Então a gente precisa ser guiado, direcionado a um novo pasto, a uma nova etapa da vida, né? Nós devemos nos lembrar que Davi está usando uma figura de linguagem, né? Comparando o homem, né? Aquele que aceitou a Deus,
como ovelha do rebanho do bom pastor que é Deus. Então, muitas vezes nós vamos estar em um lugar que é bom para nós, que é um pasto verde, mas aquilo vai ter um ciclo, vai ter uma época, e de repente aquele pasto que era verde já não é mais verde, e é tempo de mudança. E a pergunta é: para onde eu vou? Se eu tenho o Senhor como pastor, Ele vai me direcionar para o lugar aonde tem um pasto verdejante. Ele vai me levar para onde tem águas tranquilas. Então, muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós vamos olhar para situações da nossa vida e vamos dizer: de onde virá a provisão? Como eu vou me sustentar? De onde eu vou pastar? Onde eu vou achar uma grama verdejante? Porque agora está tudo seco, parece que a água secou. Mas é nesse momento que nós devemos nos lembrar de que, se nós temos um pastor, isso nos basta. Ele vai nos guiar ao lugar correto. Ele é garantia de provisão. Ele é garantia de sustento. Isso me faz lembrar de um texto que eu gosto muito, que é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus ele está falando com os seus discípulos, é o Sermão do Monte, ele ensina muitos princípios, mas ele também dá algumas promessas. E esta é uma promessa, a promessa de cuidado, de que aqueles que andam com ele sempre serão cuidados por ele. E olha o que ele diz: portanto eu lhes digo, Mateus 6, 25 em diante, não se preocupem com sua própria vida. Não se preocupem com essa vida terrena. Não se preocupem quanto ao que vocês vão comer ou beber, ou quanto ao próprio corpo, quanto ao que vocês vão vestir. Não andem ansiosos, o que nós comeremos, o que nós beberemos, com as condições que está acontecendo, com o que eu estou vendo, parece que eu estou sob ameaça no meu trabalho, eu não sei o que vai ser deste ano, eu não sei o que vai ser do ano que vem, as economias acabaram. Não andem ansiosos com estas coisas, andem comigo, né? Mas não, Jesus está dizendo, andem comigo, mas não ansiosos com essas coisas. Porque a vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, olhem para elas, porque as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam, elas não se preocupam com essas coisas, né? No entanto, não lhes falta comida, porque alguém está cuidando delas. É um exemplo para vocês olharem e gerarem fé no seu coração. Quem cuida delas? O Pai que as criou. Olhem para os lírios do campo, porque nem Salomão, um homem tão rico, se vestiu igual a eles. E quem é que veste o lírio do campo? O vosso Pai que está no céu. Portanto, eu vos digo, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Pois aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, aqueles que não têm fé, eles andam atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês, o pastor de vocês, sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, busquem em primeiro lugar o reino deste Pai. Busquem em primeiro lugar estar perto do pastor. Escutem a voz do pastor e estas coisas vos serão acrescentadas. O pastor vai prover um pasto verde para você. O pastor vai prover um lugar onde tem águas tranquilas para você beber. Você não vai ter falta de nada, porque ele cuida do seu rebanho. E não cuida somente do corpo, do sustento, mas cuida também da alma. Olha o versículo 3. Ele restaura a minha alma e me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ele traz a paz que eu preciso. Ele tira a ansiedade, ele tira aquela angústia. A Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem as vossas petições, aquilo que te causa ansiedade, apresenta diante de Deus, porque esse Deus vai dar uma paz para você, uma paz que você não vai conseguir entender de onde vem. Não está dizendo que ele vai arrancar a guerra, mesmo em situações adversas, a tua alma nele vai descansar, repousar e estar em paz. Porque olha o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Novamente, ele vai falando de situações que o homem enfrenta e comparando esse homem a ovelhas. Algumas pessoas vão dizer que esse vale da sombra e da morte eram lugares estreitos,
por onde muitas vezes o rebanho tinha que passar e apenas uma ovelha conseguia passar naquele caminho, uma por vez, e à sua direita ou à sua esquerda tinha um vale, e se um pé pisasse em falso, ela cairia ali, e caindo ali não haveria esperança de sobrevivência, mesmo neste lugar difícil, porque entre um pasto verde, que se secou, e a direção para um outro pasto verde que o pastor já sabe onde está e ele vai nos levar até lá, vão ter vales. Até que eu chegue naquela água tranquila, eu vou passar por vales. Vales que parecem de sombra, de morte, que se eu der um passo em falso, eu caio nele. Mas nesse momento, quando o meu pé está quase deslizando, vem uma vara de um pastor, vem um cajado de um pastor e dá um toquinho dizendo, se mantenha aqui. Você não está sozinho, eu estou com você. Não vai acontecer nada com você, fique em paz. Você não está passando por esse vale sozinho. Está difícil, parece que você não está indo para lugar nenhum, mas eu estou te levando para um novo pasto. Eu estou te levando para um novo riacho, porque eu te sustento. Então descansa a tua alma. Fica em paz, fica tranquilo, eu cuido de você. Estar com esse pastor é garantia de paz. Não porque eu já estou vendo o pasto, mas porque eu sei que ele está me levando para um lugar onde os pastos são verdes. Ele é a minha garantia. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé. A fé, a confiança que eu tenho nele. Então, quando eu entendo e entrego a minha vida para esse pastor, como nós falamos no começo, eu tenho a garantia do sustento, mas eu tenho a garantia de paz no meio da guerra. Ele dá descanso para a minha alma. Você tem vivido uma vida de descanso na presença de Deus? Você tem sentido essa paz interior? Porque é isso que Ele tem para você. Talvez você está querendo traçar, trilhar seus próprios caminhos ou evitar os vales. Não evite os vales, porque às vezes o único caminho para chegar no pasto verdejante, ele passa pelos vales. Agora tenha convicção, Deus não garante a ausência de vales, mas Ele garante companhia em meio aos vales, Ele está contigo. A vara, o cajado do bom pastor vai te orientar e te direcionar, mesmo quando você estiver em vales sombrios, em lugares difíceis. Ele estará do seu lado. Estará do seu lado te orientando e mostrando que é o seu amigo. Olha o versículo 5. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Tu és o meu pastor, mas tu és também um amigo, que prepara uma mesa, que se assenta comigo, que prepara um banquete, que tem comunhão comigo. A mesa tem um significado muito importante na cultura dos judeus. É o lugar onde se assenta, é o lugar onde se compartilha alegrias, conquistas. É um lugar onde se exerce a comunhão, onde os conselhos são dados, onde a alegria existe. Unges a minha cabeça com óleo, óleo é sinônimo de alegria, e isso na presença dos meus inimigos. Quando o salmista diz isso, ele não está falando num tom de prepotência, ou naquele tom, é na frente daquele que me perseguiu que o Senhor vai me abençoar para eu poder esfregar na cara dele. Não, isso não faz parte do caráter de Deus. Nada a ver com provocação, mas tem a ver com triunfo. Mesmo em face às adversidades, mesmo eu tendo passado por tantas dificuldades, elas estão logo ali. Eu acabei de passar por elas, ou ainda parece que eu estou no meio delas, mas o Senhor prepara um banquete e se assenta comigo. A guerra está acontecendo à minha volta e eu estou assentado com o Senhor e eu estou tranquilo, desfrutando de comunhão contigo, conversando, aproveitando, me alegrando, embora os inimigos estejam à minha volta. Então isso não se trata de provocação, isso se trata de triunfo, isso se trata de segurança, isso se trata de entender que ainda que as situações sejam adversas, Deus não muda em relação a mim, minha comunhão com Deus não muda e tudo que está acontecendo não muda quem eu sou, uma ovelha do seu rebanho e um amigo que pode ser íntimo, se aproveitar daquilo que Deus já providenciou na cruz através de Jesus Cristo, que é viver uma vida de intimidade. O Senhor Jesus não veio e morreu na cruz para estabelecer uma religião, mas sim para estabelecer um relacionamento, para estabelecer essa mesa. E essa mesa não depende da guerra acabar
para ela ser preparada. Ela está preparada no meio da guerra. Então, no meio da guerra, eu me assento à mesa com o Senhor. Oh, glória a Deus por isso, que nós possamos entender, compreender e desfrutar da comunhão com Deus em todo o tempo, que as coisas não precisam ficar todas harmonizadas para então me assentar à mesa. Não, Ele me basta. Ele é o meu pastor, então eu não tenho falta de nada. A guerra pode estar acontecendo, mas eu estou na mesa. Eu estou na mesa aprendendo, eu estou na mesa sendo aconselhado, sendo guiado, sendo orientado, sendo dirigido, sendo satisfeito pela presença de Deus. E vivendo isso, eu tenho uma garantia, uma certeza, uma convicção, que é o que ele fala no versículo 6. Certamente, ou seja, eu tenho certeza, uma convicção, né, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu tenho a certeza que eu vou estar na casa do Senhor, na presença do Senhor para sempre. E por onde eu andar, eu vou estar sendo sempre perseguido. Vai ter sempre alguém atrás de mim. A bondade e a misericórdia do Senhor. Onde eu colocar os meus pés, no lugar onde entrar, por onde eu passar, a bondade e a misericórdia me seguirão. Eu serei bem-sucedido naquilo que eu empreender, naquilo que eu dedicar o meu tempo, certamente. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas me seguirão, elas estarão comigo e eu vou habitar na sua presença para sempre. Isso é uma convicção, é a certeza que aquele que entendeu que Deus é o seu pastor e seu amigo traz em seu coração. Então que nós possamos pegar este salmo e aplicar ele às nossas vidas. Primeiro, né, entender que Deus é um pastor, né, e o fato de ter Deus como pastor, isso já nos basta. Então eu preciso, primeiro, o aceitar como meu pastor, entregar a minha vida a Ele e dizer, Senhor, seja meu pastor, eu quero ser. Né? Faça essa oração, eu quero ser uma ovelha do seu rebanho. Eu quero ouvir a sua voz, porque eu sei que aqueles que são ovelhas do seu rebanho não têm falta de nada. O Senhor provê todas as coisas. O Senhor provê uma pastagem verde. O Senhor provê águas tranquilas. Não vai faltar nada para mim. Ainda que a preocupação venha, eu sei que o Senhor enviará o sustento, porque o Senhor é um Deus que cuida das suas ovelhas. Eu sei que o Senhor trará paz para minha alma, porque aqueles que estão com o Senhor têm a sua alma em paz, o Senhor traz paz, segurança, o Senhor traz tranquilidade para a alma destes que andam contigo. Ainda que venham tempos difíceis e eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu sei que eu não passarei sozinho, porque o Senhor estará comigo, me direcionando, me guiando, me protegendo, me orientando, e tu prepararás uma mesa, e nessa mesa eu vou sentar, e eu contigo vou desfrutar de comunhão, ainda que à minha volta exista muitos inimigos. Por onde eu andar, eu sei que eu serei guiado pela tua bondade, perseguido pela tua bondade, pela tua misericórdia, sempre estarão comigo, o que é a garantia de que tudo que eu fizer será bem sucedido, porque o Senhor está comigo e eu quero estar contigo, então certamente eu habitarei na tua presença todos os dias da minha vida e eternamente. Glória a Deus, que este salmo faça parte das nossas vidas e nós sejamos ovelhas desse bom pastor que dá a sua vida pelo seu rebanho. Um forte abraço a todos.